Oi, gente. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas pelo meu sumiço, porque depois de ter lido a parte 8, né, houve esta lacuna de tempo, é que eu precisei viajar e uma série de coisas aconteceram, mas agora retomando normalmente, vamos para a parte 9 do livro. E assim eu dei uma surra no meu pai, do querido autor, grande escritor Jair Alan Cortes Siqueira. Então, retomando o finalzinho da parte 8, se a senhora não me levar a mal, prefiro nem comentar. Só posso dizer que ele estava a ponto de me matar por uma bobagem que eu fiz. Eu não estou dramatizando, dona. Ele poderia me matar mesmo. Ele é muito ruim. A mulher já estava acostumada a ver crianças abandonadas. Aquele menino era apenas mais um que fugia dos pais para não mais sofrer agressões. O que mais lhe interessava era que conseguiria alguns trocos pela peça que era desprezada. Era apenas uma sala com uma janela embutida na porta. Estava mais para um cubículo. O preço era mais barato por ser um local pequeno e sem pia, por isso era desprezado pelos interessados. Em tempos passados, a peça servia como depósito de víveres. O dono do cortiço fez novas peças de alvenaria e o local ficou desocupado. Teve que comprar um cadeado para fechar a porta com segurança. Pelos seus cálculos, 2 quilos de nozes lhe garantiriam um mês de moradia. Outros 2 quilos, o lanche de uns 5 dias. Ele já tinha condições de arcar com a despesa e ainda sobrava dinheiro para mais uns 5 meses de aluguel. Pelo menos não precisaria dormir no relento, embora não dispusesse de colchão. Porém, tinha onde fazer sua higiene e se proteger do tempo. Ansiava por um banho de água quente e lavar suas roupas. Sua cama e o travesseiro eram um amontoado de papelões que conseguia desmontando caixas. Seu sonho era conseguir comprar um colchão e um cobertor, que seria fundamental no inverno. Mesmo nessas condições precárias, sentiu-se feliz por não ter que se deslocar para um local distante, como debaixo da ponte, a fim de se proteger do relento. Imagine em dia de chuva. De certa forma, estava orgulhoso daquela pequena vitória. Só não conseguia elaborar um plano para sobreviver quando as nozes escasseassem. Procurava se conformar pelo momento que passava, mas a preocupação persistia. Precisava arranjar um emprego. Mas quem poderia empregar um menino? Quem o aceitaria sem saber quem eram seus pais? Só se caísse no crime. Essa opção o assustava. Achou que poderia contar com a amizade do marreco, mas ele já não morava no cortiço. Seu despertador era o barulho que vinha dos quartos vizinhos. Antes do nascer do sol, dirigia-se ao bosque das Nogueiras. No Boi Morto, por segurança, optava pelo riacho como caminho. Numa manhã, roubou lençóis e algumas roupas do varal de sua casa. Sempre que possível, roubava alguma peça de roupa dos varais. Não havia fogão disponível no seu quarto do cortiço. Com o caneco, ele pegava a água quente do chuveiro, levava para o quarto e preparava o leite em pó que tomava misturado com algum achocolatado. Comprava frutas e alguns gramas de mortadela, queijo e pão. Conseguiu umas tábuas. Com tijolos, fez uma prateleira para guardar suas compras e roupas. Uma noite, ouviu barulho na sua peça. Resolveu verificar. Acendeu a luz e 2 ratos se deliciavam disputando o lanche que havia comprado para seu café da manhã. Tentou espantá-los. Ariscos, eles corriam pelo assoalho até desaparecerem num buraco da parede. Com tristeza e raiva, teve que jogar fora o que comprara. No outro dia, arranjou pedras para tapar o local onde os bichos entraram. Conseguiu latas para proteger seus alimentos. Mesmo assim, às vezes apareciam camundongos que entravam quando ele se distraía e deixava a porta aberta.
Teve que comprar uma ratoeira e seguidamente ouvia o barulho à noite quando um deles caía na armadilha. Com o calor apareciam mosquitos à noite e moscas de dia. Baratas também infernizavam sua vida. Aí apelava para o chinelo. Grilos apareciam e se escondiam. Ele não conseguia localizá-los, apenas ouvia seu irritante cri-cri. Pelas paredes recebia visitas de lagartixas e aranhas. Consolava-se considerando que, pelo menos, cobras não ousariam circular pelo local. Próximo capítulo, Edson. Ao lado de sua peça moravam 2 soldados morenos muito simpáticos, ambos cabos do exército. Um deles lhe ofereceu um aparelho inseticida para se defender dos insetos. Ficou amigo deles e se prontificou a lustrar seus sapatos e coturnos mediante alguns centavos. Não deixava de catar nozes para vender, mas os produtos começavam a escassear. Cabo Edson, um dos soldados, tinha uma bateria. À noite ficava vendo o soldado treinar. Até que, um dia, Edson resolveu descansar e ofereceu a bateria para Luiz Mário. Meio encabulado, ele aceitou. O soldado lhe deu as primeiras dicas. Inicialmente, ele só usava a caixa, mas em seguida começou a usar o bombo, o surdo e o prato. Eita, guri esperto, tu pega rápido as coisas, elogiou Edson. Eu tocava tarol na banda do meu colégio, lembrou. Às vezes eu improvisava uma bateria por brincadeira. Só que era só uma caixa, um surdo e um prato. Acho que peguei o pique. Ah, então vai ser fácil pegar o ritmo, incentivou o amigo. Todas as noites, enquanto fazia a pausa para um lanche, Edson lhe deixava tocar um pouco, e em seguida ele já dominava o pedal e os pratos. Aquela passou a ser sua grande diversão. De dia colhia nozes para vender e à noite treinava. Edson ficou sensível quando o menino lhe disse que só tinha um sapato furado. Então lhe conseguiu um par de calçados no quartel e alguns pares de meia. Mesmo assim, encontrou um sapateiro e mandou reformar seu calçado. O soldado também lhe conseguiu roupas de cama, 2 mantas de lã que eram descarte do quartel por serem velhas, mas que poderiam ainda servir de agasalho. Também lhe conseguiu talheres, copos e um prato de alumínio. Veio a chuva. Seria difícil colher frutas, teria que ficar no cortiço, então pediu para Edson lhe deixar usar a bateria durante o dia. Ligou um rádio e procurou acompanhar os ritmos, prestando atenção nos arranjos das músicas. A chuva durou 3 dias. Treinou muito. Edson se divertia com o progresso do seu pupilo. Um dia, seu amigo lhe pediu um favor. Queria que ele dividisse sua peça com seu irmão. Ele topou, pois dividiriam o aluguel, trazendo-lhe uma boa economia. Apareceu o Azul. Que nome esquisito! Edson riu. Não é nome, é apelido familiar. Ele é tão preto que chega a ser azul. Minha mãe era preta como carvão e teve 3 filhos, um de cada pai. Eu sou o mais velho. E meu pai era um caminhoneiro branco, alemão, bem mais velho que a mãe. Herdei os olhos verdes dele. Ele morreu de um ataque do coração, deixando a minha mãe viúva, mas com uma pequena pensão. Era tão pouca coisa que a gente teve que se mudar para um casebre que nós mesmos fizemos com sobras de material de construção. Minha mãe não quis mais se casar, mas mesmo assim arranjou outro parceiro e nasceu minha irmã. Esse era um ordinário e largou a minha mãe. Ou melhor, minha mãe botou ele para correr. Aí veio o terceiro, importado do Haiti. Veio clandestino para o Brasil. Tinha um nome estrangeiro, se escrevia Paul Vincent, mas o homem dizia Paul Vincent. Foi embora para Portugal depois de um tempo. Dizia que ia melhorar de vida e mandar buscar a mãe. Arranjou uma boca num navio em Rio Grande e se bandiou para os lados da Europa. Se bem que, para falar a verdade, não sei se ele deu notícia mesmo, porque a mãe faleceu uns poucos meses depois que ele foi embora. Teve um derrame cerebral. Mas antes tiveram um filho que está atirado no mundo. Trabalha como lavador de carros num posto de gasolina. Quero dar uma força para ele. Minha irmã ajudava. Ela casou muito cedo, com 16 anos, e também se separou depois de pouco tempo de casada,
mas faleceu há uns 3 meses. Aí o Azul andou morando até na rua. O pessoal do posto de gasolina deixou ele dormir lá como se fosse um zelador. Mas agora que querem ampliar o posto, ele tem que procurar onde morar. Luiz Mário sentia um pouco de ciúmes da beleza de Paul, que tinha o mesmo nome do pai. Era um rapaz bonito, porte atlético, nariz fino, dentes alvos, carapinhas bem aparadas. Não conversava muito. Como o quarto era pequeno e não comportava 2 camas, Edson conseguiu um beliche de madeira que seria descartado no seu quartel. Paul preferiu dormir na parte de cima. Levou um colchão, roupa de cama e uma mala. Trabalhava o dia inteiro e toda noite chegava tarde, geralmente recendendo a álcool. Luiz Mário colocou seus papelões na cama de baixo e viu uma vantagem. Eles não umedeciam mais. Porém, sentiu que não havia feito um bom negócio. Paul roncava e exalava o álcool infestando o ambiente. O cheiro era insuportável. Pelo menos tomava banho seguidamente pela manhã. Para poder se acordar, Paul usava um despertador barulhento. Até o tic-tac era irritante durante o silêncio da noite. O aparelho ficava numa caixa que ele pregara na parede ao lado da cabeceira da cama. Luiz Mário teve que providenciar algodão para colocar nos ouvidos e conseguir dormir. Sempre despertava com um susto provocado pelo barulho do despertador, que ficava tocando até a hora que despertasse o seu companheiro e o fizesse levantar. Era irritante. Aos sábados e domingos, seu parceiro de quarto desaparecia. Era uma espécie de folga no seu martírio. Edson aproveitava as horas de lucidez do irmão, tentando reformar seu caráter e a queda para o álcool. Luiz Mário sonhava com o dia que pudesse sair do cortiço. Parecia uma penitência. Chegou a pegar aversão por seu parceiro de quarto e pouco se falavam. O Azul não tem nenhum trauma para justificar esse gosto pela bebida. Era um piá alegre e divertido, explicou o irmão um dia aos amigos. Começou cedo a gostar de cerveja e cachaça. O velho pai dele até o estimulava, pois também era um pau d'água. Cada vez que se servia, oferecia uns tragos para o mano, que era pouco mais que um bebê. Tento botar esse guri na linha, mas não consigo. Dou umas mijadas nele, ele só ouve e não diz nada. Ou então só diz, pois é, pois é. Já perguntei se era por causa da mulher, mas ele diz que não. Gosta de uma zona também. É um baita putanheiro. E de onde ele tira dinheiro para as farras? Perguntou Lobato, o colega de quarto de Edson. Pois depois que a minha mãe morreu, o pai dele voltou de Portugal e montou uns negócios em Pelotas. Se deu bem por lá e todos os meses ele manda uma mesada. Então por que o pai não leva ele para lá? A nova mulher dele não quer. Ela é uma galega brancona que ele trouxe de Portugal. Já tem 2 filhos e a mulher quer distância do Azul, não quer saber de problema. Daí o guri tá por aí atirado na vida. Fazia 4 meses que Luiz Mário estava no cortiço. Então, num exercício no quartel, seu amigo quebrou o osso escafoide da mão esquerda. Era sexta-feira e à noite Edson deveria tocar numa festa com seu conjunto. Com a mão e parte do braço enfaixados, era impossível. Ousado, Luiz Mário perguntou se ele podia o substituir. Edson achou interessante, mas preferiu consultar seus colegas que pediram para ver o menino tocando. Ficaram surpresos com sua destreza e resolveram arriscar, mesmo porque não havia tempo de arranjar outro baterista. Aquela chance veio justamente na hora que ele não tinha mais trocados e nem nozes para colher. O outro dia seria de jejum e o futuro incerto. O grupo dividia o pagamento dos cachês que recebia em cada final de noite. O dinheiro que ganhou no tempo que tocou com o grupo lhe garantiu mais uns meses no Alberi, um blusão e uma botina para enfrentar o inverno que se aproximava. Foi com Edson que começou a torcer pelo Grêmio. O soldado era um gremista fanático e não perdia jogo escutando transmissões esportivas no seu radinho. Luiz Mário lhe fazia companhia
e acabou gostando do time. Era um ótimo programa para preencher as tardes de domingo ou as noites de quartas-feiras, quando havia jogo. Na entrada do cortiço havia um bar. Servia mais como ponto de encontro de ébrios e desocupados. Em dias de verão, Edson gostava de sentar-se à sombra de uma paineira para escutar jogo. O menino o acompanhava e lhe atendia os pedidos para comprar cerveja no bar e mais uma cirilinha, um refrigerante muito popular na cidade, e servia de brinde para ele pelos seus préstimos. Seguidamente, outros moradores e moradoras do cortiço se juntavam, formando um grupo de torcedores que se tornava barulhento quando o Grêmio fazia gol. Havia também torcedores do Internacional, arquirrival do seu time, e a flauta acontecia dos dois lados. Eram momentos de felicidade do menino. O ambiente era de alegria. Aquilo o fazia esquecer sua situação de desprezado. Continuamos amanhã.